Olá, meu nome é Tarcísio Santos e esse é o canal O Bom Combate. Curta, dê seu like e se inscreva no nosso canal para que a gente possa levar o bom evangelho, uma interpretação sadia para as pessoas que realmente necessitam. Que você nos ajude a crescer com esse canal e a compartilhar a palavra de Deus. Hoje iremos falar do evangelho que se encontra no capítulo 18 de João. Eu estarei lendo e nós vamos refletir sobre dois assuntos. Podemos interferir no curso do que Deus planejou? E o segundo, quando Deus determina as coisas, somos meros coadjuvantes em todo o processo. Você concorda? Capítulo 18, 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo. E não entraram na audiência, para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu fora e disse-lhes: que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram: se este não fosse malfeitor, não to entregaríamos. Disse-lhes, pois, Pilatos: levai-os vós e julgai segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: a nós não nos é lícito matar pessoa alguma. Isso porque eles já pensavam em matar Jesus. Para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte haveria de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou Jesus e disse-lhe: tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram-te outros de mim? Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu-lhe Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo, tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou o rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E dizendo isso, tornou a ir ter com os judeus, e disse-lhes: não achem nele crime algum. Bom, aqui, Jesus estava prestes a ser crucificado. Havia um problema muito sério, que era da parte jurídica. Que Pilatos, sendo governador, ele tinha que exercer o poder de juiz. E ele não estava conseguindo enquadrar Jesus em nenhum tipo de acusação. Jesus precisava ser condenado por uma acusação que pudesse lhe dar uma penalidade. E Pilatos não conseguia encontrar. E o povo judeu estava incitando Pilatos porque havia uma dúvida sobre o poder de Pilatos. É como se os judeus chegassem para Pilatos: ué, você não é governador? Você não é juiz? Você não é você que tem o poder na mão? Como é que você não pode condenar? E Pilatos estava naquela situação como se fosse um checkmate. E Pilatos tinha que mostrar que realmente tinha o governo das coisas. Por quê? Porque ele precisava mostrar para Roma que ele tinha controle do povo judeu naquela localidade. E os sacerdotes, muito espertos, querendo a morte de Jesus, estavam em cima de Pilatos, tentando fazer com que ele pudesse trazer a penalidade de morte a Pilatos. Mas é engraçado que a gente encontra várias situações estranhas nesse texto. Como eles acusavam Jesus, em Lucas 23, 2, a acusação de Jesus, começaram a acusar dizendo: havemos achado nele que ele perverte a nossa nação, proibindo dar tributo a César, que é aí a problemática diante de Roma seria essa, e dizendo que ele mesmo é o Cristo, o rei. Aí era um problema dos judeus. Então eles estavam englobando aqui os crimes de Jesus tanto contra a nação romana quanto a nação judaica. E
estavam acusando Jesus de enganador, falso profeta, que ele afirmava ser o Messias, ele falava contra o templo, dizia que sentaria no trono no céu como Deus, e ele dizia ser rei. Então ele estava sendo acusado por como se ele estivesse usurpando a cadeira de rei naquele momento. A afronta contra Pilatos que Jesus comete é que ele diz assim, em João 19:11, ele diz: nenhum poder terias contra mim, se de cima não fosse te dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Então, Jesus estava mostrando a Pilatos que ele só tinha poder sobre a vida de Jesus e Jesus se encontrava naquela situação porque Deus tinha permitido. E que Deus conferia aquele poder a Pilatos de poder julgar Jesus naquele momento. Pilatos tenta, de várias formas, retirar Jesus desse julgamento. Inclusive, Pilatos tenta colocar Jesus numa situação de penalidade. Naturalmente, Jesus levou várias chibatadas como se fosse uma penalidade para que Jesus não fosse morto. Então, Pilatos tentou fazer com que Jesus não fosse morto aplicando uma penalidade de chibatada. Porém, isso não foi suficiente para o povo se acalmar. Então Pilatos usa outro artifício da lei, que não era da lei romana, era da lei judaica. Quando estava prestes às festas, eles soltavam um malfeitor. Pilatos coloca Barrabás e coloca Jesus e pergunta ao povo a quem ele deveria soltar. E o povo grita: solte Barrabás, condene a Jesus, crucifique-o, crucifique-o. E foi isso que o povo gritou. Existem duas situações aí. Primeiro, a condenação de Jesus, que foi uma condenação romana, não foi uma condenação judaica, mas estava previsto na profecia que Jesus seria transpassado. Só que a condenação judaica, para quem blasfemasse, para quem usurpasse a glória de Deus, seria apedrejado. E Jesus não foi apedrejado. Jesus foi açoitado e Jesus foi crucificado. A crucificação era uma condenação romana. Então, é para que a gente entenda que mesmo com essa situação diferente, né, de penalidade, ao invés de ser apedrejado, ele foi pendurado no madeiro, como diz o profeta Isaías, e transpassado, já haviam textos que mostravam que, de alguma forma, havia um texto que ninguém poderia entender que era uma crucificação. O texto em Isaías fala: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5. E ele foi vendido. Zacarias 11:12 fala sobre as 30 moedas de prata. Mãos e pés transpassados, cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeiam, transpassaram-me as mãos e os pés. Salmo 22:16. Então, é incrível que não dava para entender como seria esse tipo de penalidade. Pelos textos antigos, a gente associa que a crucificação se cumpre nesses textos. O ponto principal do que eu estou falando aqui é trazer para nossa reflexão que, se há obra de Deus, se há poder de Deus agindo em alguma situação, se existe alguma profecia se cumprindo, por mais que a gente queira dar um jeitinho, tentar modificar alguma coisa, não dá. Nós somos meros coadjuvantes na história de Jesus e da igreja. Tudo que Deus planeja acontece de uma forma ou de outra. Você pode até tentar modificar com a sua perspicácia, com a sua inteligência, com o seu modo de agir. Porém, tudo que Deus quer que seja cumprido e que Ele tenha pensado de antemão, irá acontecer. E você será mero coadjuvante. A pergunta que eu fiz no início, existem duas perguntas a serem respondidas. Que são: podemos interferir no curso do que Deus planejou? A resposta é não.
o que Deus planeja não tem condição da gente modificar nem um pouco. Porém, quando você não sabe o que Deus planejou, você simplesmente, a maneira certa de agir é orar e pedir para que Deus faça com que você entenda a vontade dele, para que você faça parte dessa conclusão do que vai acontecer. E a segunda reflexão, quando Deus determina as coisas, somos meros coadjuvantes em todo o processo. Sim, somos mero coadjuvantes. Quando Deus determina algo na sua vida, você é mero coadjuvante. Por isso que o que fica mais na nossa mente nesse momento é para que você, de certa maneira, peça para que Deus faça com que você entenda a vontade dele cada dia na sua vida. Para que você seja parte dessa história, uma parte não conflitante dessa história. Não paradoxal dessa história, não anti-história. Porque você precisa entender a vontade de Deus para que você seja o coadjuvante. A minha vontade é que você entenda os preceitos de Deus, a vontade de Deus na sua vida, para que você não seja parte conflitante no processo. Eu vou orar e pedir para que Deus nos abençoe em relação a isso. Senhor Deus, a tua misericórdia magnífica, maravilhosa, Senhor, por ela que nós conseguimos estar de pé. De uma forma maravilhosa que o Senhor venha colocar em nossa mente, nosso coração, a sua vontade, para que sejamos coadjuvantes, Pai, nesta obra maravilhosa, Senhor. Nos ajude a entender o processo de conversão, nos ajude a ter caráter, Senhor, nos livre do mal, Pai, para que a gente possa andar contigo a cada momento, Senhor. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém. Se você gostou desse vídeo, meu irmão, dê um like, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, para que cada dia mais a gente possa chegar a mais pessoas. Pode ser que alguma pessoa, nesse momento, esteja precisando ouvir essa palavra. E eu conto contigo. Te agradeço por tudo. E vou deixar um louvor para você. Amém. No Getsemane foi que o meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naquele momento de dor. Vê o mestre a chorar, mas foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu corpo nu. Posso ouvir o clamor da multidão. E Jesus, ao olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo
sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, mas foi por você que ele mostrou tanto amor. Ele tanto amou e tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Ver os cravos nas mãos, o seu corpo a sofrer naquele momento de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Foi por você. Foi por você, meu irmão.